Esse é um case interessantíssimo. Vocês já cruzaram com algum quiosque da Drinkfinity em algum shopping da vida? A Drinkfinity é uma aposta da Pepsi de transformar a experiência de tomar refrigerante ou bebidas. É refrigerante, né? No sentido amplo de uma bebida gelada. É refrigerante. Transformar essa experiência numa experiência em que você não precisa comprar uma garrafa nem uma lata, mas que você leva um sachê e faz em casa, no estilo Nespresso. Por que isso aqui é genial? Porque se a Pepsi acerta o Drinkfinity e você decide não ter que pagar mais por uma garrafa que é envasada, que vem de caminhão, que polui, que não sei o quê, parará, e que depois gera um waste enorme para o ambiente, que é o vidro, se você decide que é bom o suficiente você tomar uma cola numa máquina que você pode botar em casa com uma cápsula que você compra, e que não pesa nada, o engradado de cápsulas é muito menos pesado do que o engradado de latas ou de garrafas, a Pepsi está matando o seu próprio negócio principal. O que é uma puta de uma coragem genial, em termos corporativos, para uma empresa desse tamanho. Dizer o seguinte, cara, eu vou gerar uma disrupção na minha indústria, eu vou desafiar o status quo, onde eu sou líder ou vice-líder, antes que outros o façam. Tudo isso, eu também acho que serve para o pequeno que está lá na ponta. Que a gente precisa educar dessa forma, com esse jeito de olhar, com essa lente. E, por fim, o último case aqui, que a gente contou lá, que é uma história forte de empoderamento feminino, que é uma das discussões mais importantes do mundo hoje, especialmente aqui no Brasil, apesar dessa palavra também já estar completamente desgastada, e de eu não gostar dela, porque empoderamento parece que é você que está empoderando a pessoa, você está dando poder a ela, e não é disso que se trata, é uma conquista. Mas de um jeito muito bacana que está abrindo numa empresa cheia de engenheiros, numa empresa muito machocêntrica, um espaço fundamental para mulheres. Então, com isso, gente, eu mais ou menos estou passando para vocês aqui exemplos daquilo que a gente falou lá atrás. E tem o Sebrae. Eu quero tomar aqui 2 segundos para fazer um agradecimento enorme à ousadia, à coragem do time do Guilherme Kessel, da Ana Paula, da Clarice, da Mônica, que chamaram a gente para fazer um tipo de curadoria talvez inédito, que é a gente falar um pouco de nova economia sob a bandeira do Sebrae. E a gente fez uma série, eu não sei quantos de vocês conseguiram assistir essa série, ela foi veiculada inclusive em canais Globosat e tal, e bastante na internet, exatamente com um empreendedor de cada um desses territórios, né? É um programa do Sebrae, em que a gente foi apenas o parceiro na curadoria e na condução. E a gente acabou fazendo também um programa também, a meu ver, muito inovador, que é o SebraeCast, que é a tentativa de transformar o Sebrae numa marca youtuber, de conquistar esse espaço de mídia também, de não ficar dependendo da velha televisão, de ir para onde as pessoas estão assistindo audiovisual hoje. E a ideia do SebraeCast foi a gente também trazer um pouco desses empreendedores para falar, né, de como eles pensam, de como eles agem, de como eles sentem. Tem caso de gente que não deu certo aqui, tem caso de gente que deu certo em diversas áreas. Então, se vocês não tiveram a chance de assistir, acho que vale a pena. E fica mais uma vez o meu agradecimento realmente muito sincero ao Sebrae por a gente ter tido a chance de ter feito essa parceria. Então vamos às nossas desaprendizagens. Vamos para a segunda metade da nossa apresentação aqui, que é tentar compartilhar com vocês um pouco de tudo que eu tive que desaprender daquela minha educação de economia industrial para tentar ficar relevante, para tentar sobreviver nesse novo cenário da economia pós-industrial. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa onda de inovação. Duas outras palavras que estão ficando muito desgastadas é a inovação, especialmente a inovação disruptiva, e o próprio empreendedorismo, que antes era só o Sebrae que levantava essa bandeira e hoje isso está em todo lugar. O que nos põe uma pressão de a gente também renovar a nossa oferta, de a gente também renovar a nossa voz. Gente, inovar é muito ruim. Inovar é uma merda, se vocês me permitirem o termo. Mas eu quero ser assim, preciso no que eu quero dizer. A gente só inova porque precisa. Quem não precisa inovar, não inova.
A inovação é você sair da sua zona de conforto, é você sair do território que você já domina, das coisas que você já sabe fazer, e você ir para um lugar que é escuro, que é frio, que é desconhecido, que impõe riscos, muitas vezes riscos de vida, de sobrevivência, ou risco de morte, se vocês quiserem. É humano que a gente tente se proteger. É humano, é intuitivo para o ser humano que a gente tente evitar esse tipo de exposição ao novo. O que a gente quer é ficar na zona de conforto, é ficar onde é quentinho, onde a gente conhece o jeito que a banda toca. Por muitos anos, conforme eu coloquei no começo, por muitos anos a gente tinha condição de ficar nessa posição por muito tempo. A gente emplacava um emprego e a gente ficava décadas nesse emprego. A gente emplacava uma empresa e a gente ficava décadas nesse negócio e ainda passava para o filho. Este mundo não existe mais. Se você ficar parado, é a chance mais... vou dizer de outro jeito. O maior risco é você não correr risco. Com medo da morte, você ficar... ou do risco, você ficar parado, esse é o maior risco de morte que você pode contrair para si mesmo. Então é por isso que a gente inova, é por isso que a gente não pode mais ficar parado, porque o sofá virou bicicleta. Lembrem dessa imagem. O sofá não existe mais, agora é uma bicicleta. Parou de pedalar, você cai. E não importa tudo que você fez até aqui, meu irmão. Aquela velha frase, o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. E eu acho que isso vale para carreiras, isso vale para empresas de qualquer tamanho, e por que não? Vale para o Sebrae também. Eu quero trazer essa provocação para vocês. Se o mundo está mudando ao redor, nós temos que mudar junto. A gente não pode ficar para trás, especialmente nós. O Draft, o Sebrae, esse tipo de consultor, de oráculo, a gente tem que estar à frente. A gente tem que estar acima, a gente tem que estar adiante. Não basta nem mesmo ir para e passo. A gente tem que estar na ponta da inspiração. A gente tem que puxar a fila e puxar a corda. Concordam comigo? Eu já falei um pouquinho dos ciclos curtos, das barreiras de entrada baixas, que geram mudanças de hábito radicais nos consumidores e do fim da zona de conforto. Pensem, por exemplo, numa empresa que foi pequena e que hoje é uma empresa grande. Podemos pegar TOTUS, que começou como Microsiga e que hoje é uma empresa que emprega 8 mil funcionários diretos, se contar os indiretos isso vai para 12, e que fatura 2,2 bi. Microsiga, história brilhante de um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, que chama Laércio Cosentino. Falei dele e poderia falar de vários outros. Como que a gente cresce essa startup para ser uma empresa grande ou estabelecida sem perder o espírito de startup? Este é um grande desafio. E, de novo, eu sei que vocês estão na ponta, muitas vezes, de tirar uma empresa do chão, do papel, da gaveta. Mas, assim que essa empresa que vocês atendem no Senai se estabelece, ela corre o maior dos riscos da vida. Porque, ao se estabelecer, ela vira um estabelecimento. E estabelecimento, meus amigos, é establishment. E na hora que você vira establishment, ferrou, você ficou conservador pra caramba. Então você que era startup, que trazia para o mercado uma nova proposta de valor, você que era ameaça, você que era o novo entrante, você que era o revolucionário, a partir do momento que você acha o seu lugar dentro do campo, você vira o maior inimigo do próximo entrante, da próxima revolução ou do próximo player. Essa é uma contradição, e de novo, gente, isso é intuitivo, isso é humano, é quase natural que seja assim. Só que quando a gente se coloca, a gente troca esse boné, a gente perde boa parte do viço que a gente tinha no início, que é aquilo que nos trouxe para o mercado em primeiro lugar. É um tremendo desafio. Eu não sei o quanto que vocês trabalham isso com os clientes do Sebrae, mas não se trata só de estabelecer a empresa no mercado. É muito importante sobreviver, estabelecer e ter um business sustentável. Mas é muito importante também a gente não morrer ao se estabelecer. Não morrer animicamente, não morrer na alma, no espírito dessa companhia.
para que ela não cresça conservadora. Porque quem cresce conservador, de novo, num ambiente de ciclos curtos, nasce morto. Tem uma vida muito curta. É maluco isso. Durante muitos anos, ser conservador e comedido era garantia de sobrevivência. Hoje é o contrário. Se você for muito comedido e muito conservador, você está trazendo dentro de si a finitude da sua própria iniciativa. Porque aquilo que você faz não vai sobreviver o tempo que você acha que a sua oferta de valor, a sua proposta para o mercado, ela não vai sobreviver o tempo que você imagina que vai. E a gente tem que estar muito pronto para pivotar. Outra dessas palavrinhas mágicas da nova economia que também já virou um jargão insuportável. Pivotar não é nada mais do que a gente se adaptar às mudanças de hábito e de demanda e de expectativa dos nossos consumidores. A gente está falando de um novo profissional e de um novo mercado de trabalho. E eu não sei o quanto que vocês também trabalham com os clientes de vocês, com os clientes do Sebrae, na própria atração e retenção de talentos, que é um ponto importantíssimo. As empresas não são nada. As empresas, a meu ver, são abstrações. O que diferencia uma empresa da outra são as pessoas. A máquina todo mundo tem igual, a mesa todo mundo tem igual, o endereço todo mundo tem um, cada um tem seu CEP, tudo isso é commodity. O que faz toda empresa tem um logotipo, ok? Toda empresa tem um PABX. O que diferencia uma empresa da outra são as pessoas. Portanto, você ter a capacidade de atrair e reter as pessoas certas, mesmo que seja o segundo funcionário ou o primeiro funcionário da sua empresa, é fundamental. Isso define futuro, define linha, define vida para essa empresa. E este cara aqui, que nasce com a nova economia, ele quer uma coisa que hoje as empresas não estão preparadas para oferecer. E eu estou vendo isso lá no topo da cadeia. Eu vejo, por exemplo, os melhores talentos das melhores escolas do Brasil não terem o menor interesse por cursos de trainee ou programas de estágio. A Unilever, todo mundo queria trabalhar na Unilever. Vai hoje na GV e pega os meninos mais brilhantes da GV, as meninas mais brilhantes da GV, vê se o sonho deles é entrar na Unilever. Eles querem outra coisa. E essa outra coisa pode, e eu tenho certeza que está, no ecossistema onde o Sebrae atua. Eles querem empreendimento, eles querem empreendedorismo, eles querem a chance de trabalhar com alguma coisa que faça sentido, com alguma coisa que represente uma possibilidade de expressão de quem eles são, de geração de legado. E vem cá, o cara que está no balcão do Sebrae não está precisando conectar exatamente com esse tipo de gente? O cara que perdeu um emprego, mas tem um capital e tem medo de usar esse capital. Como é que a gente pode ajudar esse cara a conectar com aquele talento brilhante da GV, que não tem capital, mas tem todo o conhecimento que esse empreendedor aqui de raiz não tem? Esse tipo de coisa está na nossa mão. Eu não consigo pensar numa instituição melhor do que o Sebrae para desempenhar essa função, esse papel neste novo cenário. Faz sentido isso? Quantos negócios você vai ter? Esse é um outro ponto. Às vezes a gente está também... De novo, cara, eu não estou falando, olha, nada que não tenha sido dito aqui no painel anterior. Esse menino do Onsurance, quantas empresas esse cara já teve? Quantas vezes ele quebrou a cara? Nada é feito para durar. Fazendo exatamente um contraponto ao famoso livro do Jim Collins, Feita para Durar. Isso é anos 90. Puta, o que eu li isso aí no meu MBA, estudei na Kyoto University, no Japão. Jim Collins, Prahalad, Michael Porter, li todo o Porter. Lixo. Lixo não, é reciclagem, né? Reciclagem, a gente não bota mais as coisas assim fora. Não vale mais nada. Vantagem competitiva. Porter enriqueceu em torno dessa tese. Não... O que a gente vê é um menino como esse, que foi tentando, foi fazendo, foi construindo. Não sei se ele chegou a retornar os 30 paus do pai dele, espero que sim, que ele tenha a decência de ter feito isso, né? Mas, não é? Mas, pô, é esse tipo de coisa, né? Será que a gente está construindo essa história junto com os nossos clientes? De dizer, cara,
Vamos construir essa empresa aqui, sabendo que você vai ter que fazer outra coisa daqui a 3 anos. E tudo bem, isso não é failure. A gente, inclusive, vai ter que atualizar aquele índice de mortalidade de empresas. É feito pelo Sebrae, não é? Que diz que se você não sobrevive 5 anos, não sobrevive 10 anos... A notícia que eu trago para vocês é o seguinte: nenhuma empresa na próxima geração vai sobreviver 5 anos. Porque os ciclos são muito mais rápidos. Não quer dizer que isso seja insucesso, é o contrário. Isso é o mercado como ele é, a vida como ela é, o capitalismo como ele está andando. Então, são essas desaprendizagens que eu acho que são importantes. E também para os nossos clientes, que têm seus consumidores, também é uma reeducação que a gente precisa fazer. É uma desaprendizagem que a gente precisa fazer. E é aqui que está, na verdade, gente, o furo da bala. É aqui que a porca torce o rabo e a vaca vai para o brejo. Porque se esse cara não estivesse mudando incessantemente de hábito, de comportamento, a gente não está falando de nada disso. Agora, aqui a gente está falando de um cara que não compra mais carro. Não quer mais carro. Ficou jeca você ter um carro. Ao longo de 100 anos, ter um carro tinha uma outra concepção, uma outra conotação. Era um rito de passagem, era quando você se tornava adulto. Isso definia o teu gosto pessoal, a tua classe social. As pessoas querem o serviço da mobilidade, não querem ter 2 toneladas na garagem que, ao você comprar, no dia seguinte se desvalorizou 40%. Pensem nisso, que produto é esse? As pessoas não querem mais banco. As pessoas querem serviços mais ágeis, menos burocráticos, que acompanhem o ritmo da vida delas. As pessoas não querem mais comprar imóvel, não querem mais comprar propriedades. Se você, especialmente num país como o nosso, se você fizer a conta, a coisa mais burra que você pode fazer com o teu dinheiro é a casa própria. Faz a conta. Deixa o dinheiro que você investiria numa casa própria em renda fixa, correndo risco zero, e aluga a casa que você queria comprar. E, by the way, se a semana que vem você quiser ir para Teresina ou para Helsinki, a tua liquidez é imediata. Se você tem uma casa hoje, tenta vender. Vê se você consegue ir para Helsinki em 2020. Bota para vender hoje a casa e me diz quando é que você vai conseguir vender. Outro patrimônio que se desvaloriza barbaramente. Então, essas coisas que eu estou falando, glúten. Glúten. As pessoas não estão mais comendo glúten, não é porque elas têm intolerância a glúten. É uma questão política. É uma questão ativista, anti-industrial. Agora você considera o seguinte: açúcar. Eu posso ficar falando até as 10 da noite aqui. Açúcar, álcool, cigarro. Só que se vocês fizerem a soma dessas indústrias que eu estou citando aqui, isso é 90% da economia 10 anos atrás. E até hoje tem uma participação muito relevante. Exclui do mundo, hoje, banco, montadora de automóvel, construtora e todas as empresas alimentícias do mundo. Olha o chacoalho que isso está acontecendo. Olha o chacoalho que está sendo realizado nesse momento, a nossa revelia. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso, exceto, como bons empreendedores, entender o que está acontecendo, se adaptar a isso e tratar isso como oportunidade. Essa é uma conversa que tem que estar no balcão do Sebrae também, a meu ver. Nossas métricas envelheceram barbaramente. Eu estou chegando ao final da apresentação, das desaprendizagens que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje. A gente decide investimento de empresa, de comunicação, de planta fabril, de distribuição. A gente decide em cima de métricas que não fazem mais o menor sentido. Por exemplo, homem e mulher. Vocês acham que hoje nós temos 2 gêneros aqui fora? Eu sou capaz de contar 32. E a semana que vem vai ter 33. Mesmo dentro de mulheres, do M,
Pega as mulheres que optam pela maternidade e as mulheres que optam pela não maternidade, que era um tabu na minha geração e que hoje é a maioria. São dois bichos completamente diferentes, com opções de vida, de consumo, de ética pessoal completamente diferentes. Mulheres com filho e mulheres sem filho. Só para dar este pequeno exemplo. Mas tem muitos outros. E a gente pensa ainda binariamente, M ou F. A questão etária. 18, 25, 25, 34. Isso é bullshit. Eu conheço um monte de garotos de 18, 19 anos que já saem de uma faculdade de exatas, vou fazer essa provocação, achando que sabem tudo do mundo e achando que não precisam aprender mais nada e que estão prontos para reproduzir ao longo de anos alguma coisa que lhes ensinaram. Sem a menor curiosidade intelectual, sem a menor porosidade na cabeça. Esses são os caras mais velhos que você pode encontrar hoje, e são caras que estão saindo da universidade. Ao mesmo tempo, você vai a alguns coworkings em São Paulo, no Rio, em Brasília, em qualquer lugar, e você vê gente de 70 anos buscando se reinventar, que está super ligada no lance das coisas que estão acontecendo. Portanto, idade, do ponto de vista etário, não significa mais nada. E aqui eu vou chamar de novo o Sebrae para o palco, porque foi um tapa na cara que eu tomei. E quem deu foi o Sebrae. Muito obrigado, Sebrae, pelo tapa alcançado. Há 2 anos, eu fui convidado para ir falar sobre esse tema que estamos discutindo aqui, economia criativa, na capital do Mato Grosso, que, como vocês bem sabem, é Cuiabá, não é Campo Grande. E havia, no estado do Mato Grosso, uma Secretaria de Estado, que era a Secretaria de Estado da Nova Economia, ou, perdão, da Economia Criativa. Secretaria de Estado da Economia Criativa. E o Sebrae era parceiro do governo lá e me levou para falar no Teatro Cuiabá, se não me engano, que é um negócio espetacular. A gente tem teatros muito legais nas capitais brasileiras, né? Eu conheci o Amazonas, conheci o São Paulo, é lindo, o Municipal do Rio também, o Teatro São Pedro, em Porto Alegre, nem se fala. Eu sou gaúcho, então, evidentemente, o maior teatro do mundo tem que estar em Porto Alegre, né? É o Teatro São Pedro. Mas eu estava falando que eu fui surpreendido com um nível de sofisticação do raciocínio da turma em Cuiabá que a gente não tinha em São Paulo. E a gente fica nesse circuitão sudeste aqui, sul-sudeste, achando que faz algum sentido. Ah, vamos trabalhar com as 9 capitais, não tem essa história? Nossos investimentos são decididos pelas 9 capitais. No entanto, tem lá uma capital chamada Cuiabá, onde tem uma turma do Sebrae, que embora aquele estado lá represente 0,7%, 0,8% do consumo de quase todo tipo de mercado que vocês possam imaginar, estão pensando a economia criativa num nível de sofisticação muito grande. Tem algum matogrossense aqui? Parabéns pela sofisticação do seu estado. E que se a gente continua olhando com essa métrica velha, geográfica, a gente perde isso. Isso não entra no nosso radar. Perde completamente. Já falamos um pouco dessa questão da posse. E aí, eu acho que aqui tem um outro ponto que eu não sei o quanto que isso pode ser trabalhado por vocês, mas é uma reflexão que eu gostaria de discutir com vocês, talvez como pessoas físicas, nos seus dia a dias, né, nas suas rotinas como consultores. A gente vem de uma lógica industrial em que a ideia é tida como uma grande coisa. Então você não divide a sua ideia com os outros. E você só tira a sua ideia da gaveta quando você imagina que ela está completamente madura para sair da gaveta. Tem 2 erros aí. Uma ideia tem que sair da gaveta o mais rapidamente possível para ela ser testada e ela ser confrontada com a realidade e ela ser criticada pelos outros. Se ela for boa, ela só se fortalece nesse processo. Se ela for ruim, que bom que ela não conseguiu se sustentar e você soube antecipadamente que era uma ideia ruim e você joga fora e pega outra. E a gente trata as ideias com uma... Me permitam, a gente trata as ideias de uma forma anal-retentiva. É ou não é? E ideia não é feito para a gente ficar constipado de ideias. A ideia tem que entrar no flow.
Outra coisa, a gente só apresenta, e isso eu estou falando agora de ideias de negócio. A gente só apresenta quando a gente acha que está pronto. Neste mundo aqui não está pronto nunca. 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 Olha o ato falha. Perdão. Neste mundo não está pronto nunca. Se não está pronto nunca, por que eu estou esperando para botar isso à prova? O projeto de negócio, o Canvas, o Business Plan, por que eu não prototipo isso logo? Por que eu não testo isso logo? Vou tomar porrada. Gente, essa frase não é minha, evidentemente, mas é uma frase genial. Nenhum plano de negócios sobrevive à primeira reunião de vendas com o primeiro cliente. Então não percam muito tempo, nem o de vocês e nem dos seus clientes, fazendo o plano de negócio. O melhor plano de negócio é você sentar com o teu cliente, com o teu prospect, e entender o que ele quer, onde é que está doendo, como é que você pode ajudar. E não tem nenhum problema que você tenha que voltar da tua conversa e reacertar toda a tua oferta para se adequar a esse cara. E quer saber, daqui a 1 ano você vai ter que fazer o mesmo processo, porque aquilo que ele te disse lá atrás não está valendo mais. Então, se não está pronto nunca, significa que também não está verde nunca para você não apresentar. Está sempre meio maduro e meio verde. Tira logo da gaveta. Espírito hacker, já falei, é a capacidade de a gente achar que nunca está pronto, que sempre dá para fazer melhor, mais barato, mais rápido, mais próximo, mais ágil, mais conveniente, que dá para escalar mais. E esse é um processo infinito, a gente tem que entender a beleza disso. A beleza e, ao mesmo tempo, a tremenda insegurança que dá a gente perceber que a gente nunca vai conseguir ir para a cama no final do dia com a certeza de todos os tiques feitos no checklist. Se a gente for se tornar ansioso ou angustiado por causa disso, é melhor a gente fazer outra coisa. O checklist é infindável, que nem aquela barra de rolagem dos sites modernos. Você vai buscando o rodapé e ele não vem nunca. É disso que a gente está falando aqui. O rodapé não vai aparecer jamais para você. Portanto, vai rolando com calma. Vai lendo com atenção as coisas que vão aparecendo. Não faça nada sozinho. Aprendi essa frase com o Felipe Matos, que é um cara que foi gestor, inclusive, de um fundo chamado Startup Brasil. É isso? Programa. Como? Programa. Um programa, exatamente. Um programa chamado Startup Brasil. E o Felipe, ele tinha o Startup Farm, né? Agora não tem mais, ele está lidando com educação. Mas a frase, eu acho que não é dele, mas enfim, ele sintetizou dessa forma: não faça nada sozinho. A gente tem essa ideia de que para ser um bom executivo, para ser um bom empreendedor, e por que não, para ser um bom pai, um bom marido, um bom amante, a gente precisa saber tudo, ter todas as respostas, ser perfeito. Não existe. Especialmente quando a gente está no mundo dos negócios, a gente é só uma parte, a gente só tem algumas das competências necessárias. A menos que a gente queira fazer uma coisa muito medíocre que caiba dentro da nossa área pessoal. Aí você está confinando o seu negócio ao seu espectro pessoal. Mas se a gente quer fazer uma empresa que não olha para dentro, que não olha para o umbigo, mas que olha para o mercado e para o cliente, a gente tem que entender que a gente tem que compor com outras competências e com outros talentos. E é muito legal fazer junto. Daí nasce a ideia do compartilhamento, né? Da colaboração, do trabalho em rede. Isso tudo não é meme, isso é verdade, gente, isso está acontecendo. A ideia do cavaleiro que chega na cidade, sozinho no seu cavalo branco, mata todos os vilões e ainda fica com a mocinha, é filme do Clint Eastwood dos anos 60. Não é negócio, não é mundo de business, isso não existe mais, se é que um dia existiu. Erro. Eu acho que é outro ponto fundamental para a gente entender. Como é que está meu tempo? Já foi? Já? Já esgotou? Posso ir? Tá. Não, tá bom. Já tô no final mesmo aqui. Eu achei que, enfim, eu achei que já teria terminado por agora. A questão do erro é o seguinte: não tem um jeito melhor de aprender do que errar. E eu diria mais, é o único jeito que a gente aprende de verdade. Como é que você erra sem quebrar sua empresa com esse erro?
E a Clarissa me falou que na próxima temporada de Sebraecast a gente vai trabalhar muito essa coisa do fail, né? Do erro, do como o erro ensina, ou como é o único professor realmente confiável. Porque esse monte de porcaria que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão ouvindo, vocês estão se sensibilizando, mas vocês não... Até o ponto que vocês vejam isso acontecer na prática, isso não é uma aprendizagem real. Vocês estão sendo sensibilizados, vocês estão sendo provocados, instigados a pensar. Mas a gente precisa errar ou ver o erro, ter contato com o erro, para a gente realmente aprender. É assim que a gente aprende. É assim que a humanidade se construiu. E a questão aqui é básica, é outra frase que eu adoro, que é uma síntese que eu ouvi da Natália do Cidade para Pessoas. Como é que é o sobrenome dela? Ela é uma menina que se dedica a estudar mobilidade urbana, uma das maiores especialistas do Brasil. Ela tem um projeto chamado Cidade para Pessoas. Natália, enfim, eu vou achar o sobrenome dela. E a Natália diz o seguinte: a gente precisa de projetos suficientemente pequenos para errar sem quebrar o negócio principal e aprender com isso. Porque aí o erro fortalece o negócio principal. É um pouco aquela discussão que a gente falou lá atrás, do mundo da qualidade, do mundo industrial, do ISO 9001, em que o erro era combatido com todas as forças, o erro não tinha lugar, ele era uma sentença de morte, um cartão vermelho. E este mundo em que tem algumas coisas que a gente já aprendeu e que a gente não pode errar naquilo que a gente já aprendeu, mas que a gente tem que ter abertura para aprender coisas que a gente ainda não sabe. E a gente só vai aprender de verdade errando, testando. Então tem que ser projeto. É a primeira palestra que eu faço. Aqui tá captando? É a primeira palestra que eu faço em que o meu speech dura mais que a bateria, me perdoe. Estou um pouco prolixo, eu acho, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que... agora me perdi um pouco, eu estava falando do erro, né? Então, eu estava falando que a gente tem que ter projetos, me perdoe se eu já falei isso, mas a gente tem que ter projetos suficientemente pequenos para errar naquele ambiente controlado, sem comprometer a minha entrega principal e sem comprometer a entrega das coisas que eu já sei fazer. Dinheiro, outra desaprendizagem importante. O dinheiro, cada vez mais, não é um objetivo, ele é um meio para boa parte dos empreendedores. Existe um tipo de empreendedor... Obrigado. Existe um tipo de empreendedor que se move por dinheiro e tudo bem. Geralmente é o cara de startup, é o cara de negócio de escala. Mas mesmo para esse empreendedor e para todos os outros, a questão da grana... ela é muito mais um meio de você gerar coisas legais do que uma coisa legal em si. É muito jeca você se mover para ganhar um determinado amount, uma determinada quantia de dinheiro. Quando você sai do Brasil, onde tem muito dinheiro direcionado para o empreendedorismo, eu vou falar de um lugar, de um ambiente que eu conheço bem, que é o ambiente do Canadá, naquele corredor ali entre Toronto e Waterloo, tem uma abundância tão grande de recursos direcionados ao empreendedorismo, ou seja, tem mais dinheiro do que boas ideias disputando esse dinheiro. É o dinheiro que disputa os bons projetos, não são os bons projetos que disputam o dinheiro. E, parênteses, a gente quase estabeleceu essa realidade aqui no Brasil. A gente quase estabeleceu, quando o dinheiro aqui no Brasil começou a ficar um pouco menos conservador, e o rentismo, né? A ideia de que você tem que estocar o dinheiro, começou a perder força para a ideia que você tem que investir esse dinheiro. A gente viveu uma janela de oportunidade que se fechou, daqui a pouco vai abrir de novo. Mas a tendência é essa, é que haja mais capital no mundo em busca de bons projetos do que bons projetos à disposição. Isso não é wishful thinking. Eu não estou dourando a pílula. Isto é real. Vocês sabem por quê? Porque lembram daquela ideia de que o capital não é mais relevante para uma série de negócios? O capitalismo está sendo reinventado, é um capitalismo sem necessidade de capital. Boa parte dos negócios depende de uma boa ideia bem executada. As tecnologias estão todas à disposição. A demanda do consumidor está aí para quem quiser ver. São poucos os negócios que são intensivos de capital e são cada vez menos os negócios que são intensivos de capital. Portanto, sobra capital para o empreendedorismo. Baseado nessa equação, a gente chega à ideia de que é jeca, é antigo, é industrial você pensar em acúmulo de dinheiro, no sentido de que é isso que vai te mover. Eu quero dar um pequeno exemplo que eu sempre gosto de dar,
que é o exemplo de um cara que, nos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, ele era um daqueles programadores que estavam em São Francisco querendo mudar o mundo. E é muito interessante, preciso sublinhar isso aqui na presença de vocês, é muito interessante como boa parte da escala dos negócios do primeiro mundo, que são escalas sempre mundiais e globais, ela se deve à megalomania dos caras. A gente precisa ter um pouco mais dessa megalomania. A gente não tem que botar uma loja no shopping de Brasília. A gente tem que pensar esse menino aqui que estava abrindo uma cadeia de cantinas. Ele não quis dizer o nome, mas era isso. E aí essa cadeia de cantinas... Ou o outro menino que estava vendendo para a Bolívia. Quem é que estava vendendo para a Bolívia aqui? Alguém falou. Ele mesmo, não é isso? Os americanos já pensam dessa forma. Então, quando você começa a pensar o negócio, você já tem essa escala. A gente precisa começar a pensar nessa escala que saia do nosso quintal. O grande problema, talvez, do empreendedorismo no Brasil é que a gente é muito nanico. A gente se contenta, a gente para de se preocupar muito cedo, né? E aí os negócios ficam muito menores do que poderiam. Mas, enfim, o ponto é, esse programador estava lá programando no início dos anos 2000 e ele pensou, como é que eu posso mudar o mundo? E o que esse cara fez foi entender o seguinte, eu vou criar, isso era 2003, tá? Eu vou criar um sistema, eu vou programar uma plataforma em que as pessoas possam contar umas às outras o que está acontecendo na frente delas. Então, todo mundo vai ser repórter. Eu não preciso mais da CNN. Eu não preciso mais do New York Times. O que aconteceria se todos nós, numa rede planetária, estivéssemos reportando uns para os outros aquilo que está acontecendo? Como é que esse cara pensou em fazer isso? Ele pensou, olha, eu tenho um celular na mão, o celular vai virar Ele apostou que aquela tela seria a tela vencedora, né? Dentre as várias telas que a gente tinha em 2003, aquela seria... Não havia smartphones ainda, mas ele imaginou que a gente teria os smartphones. E naquele momento o teclado QWERTY, ele tinha um sistema recém-lançado, que era o SMS, que tinha quantos caracteres disponíveis? 32. O que esse cara inventou? Twitter. Agora vejam a história desse cara. Antes de fazer o Twitter, esse mesmo empreendedor, alguns anos antes, ele tinha inventado solitariamente um outro programa que era uma resposta para uma outra indagação de como vou mudar o mundo. E essa indagação era: e se, isso na virada dos anos 2000, tá? Alguns anos antes, e se todos nós tivéssemos acesso a uma ferramenta friendly de publicação digital? Se nunca mais alguém precisasse entender de HTML para colocar um site no ar, se eu nunca mais precisasse chamar o sobrinho do diretor financeiro para fazer o meu site. Essa era a realidade nos anos 2000. Né? Os micreiros, quem lembra disso? Esse cara desenhou o primeiro publicador da história, que é o Blogger, que foi em seguida comprado pelo Google. A reflexão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: eu não sei quanto ele levou pelo Blogger, mas eu imagino que deve ser alguma coisa na casa dos 100 milhões de dólares. Ele tinha 20 e poucos anos. Se esse cara estivesse movido pelo dinheiro, com 100 milhões de dólares pela venda do Blogger para o Google, no bolso, aos 20 e poucos anos, esse cara teria comprado uma ilha, um iate e teria ido fazer outra coisa da vida. Esse cara teve a ideia, por estar naquela cultura empreendedora deles, de que ele tinha que voltar e revolucionar o mundo mais uma vez. Porque numa festa em São Francisco, ele não pega ninguém dizendo que ele tem 100 milhões de dólares no banco. Isso é jeca, é tip. Agora, se ele disser que ele é o cara que fez o Blogger, ele é o cara que fez o Twitter, e esse cara ainda voltou e fez o Medium, é o mesmo cara. Depois do Twitter, ele ainda inventou o Medium, porque ele achou que a internet estava muito poluída e ele queria criar uma internet dentro da internet. Se esse cara chegar numa festa e disser que ele é o cara que fez o Blogger, o Twitter e o Medium, até eu saio com ele. Tá certo? Essa é a função do dinheiro e o papel do dinheiro neste novo mundo. Não é desapego, não. Não é que todo mundo ficou hippie, mas dinheiro é uma coisa legal para você fazer coisas legais. Ele não é uma coisa legal em si. Por fim, última desaprendizagem desta agradável
tarde com vocês. Tamanho não é documento. E, de novo, eu acho que isso é uma coisa que, de alguma maneira, a gente precisa passar para os nossos clientes. Boa parte das empresas que estão surgindo agora não serão grandes. Eu sou capaz de dizer com certeza para vocês que daqui a 50 anos nós teremos muito poucas empresas com 50 mil funcionários, com 80 mil funcionários, com 100 mil funcionários, faturando bilhões de dólares. Não é desse jeito que o capitalismo está sendo revolucionado, está sendo construído. A gente vai ter um número muito maior de pessoas empreendendo em empresas muito menores, muito mais focadas em serem altamente relevantes durante o tempo em que essa relevância durar. Nós não teremos empresas centenárias, nós não teremos empresas, de novo, com um batalhão de gente dentro, o que é completamente com o trabalho, nossa relação com grana, com empreendedorismo, com tudo. Portanto, eu acho que aqui no começo, no balcão do Sebrae, a gente tem que passar um pouco essa ideia. O que você quer? Onde é que você se vê daqui a alguns anos? Provavelmente ele não vai estar fazendo aquilo que ele está querendo fazer naquele momento. Ele vai estar fazendo outra coisa, ele tem que perceber que isso é legal, não é ruim. E provavelmente, se ele tiver um sonho de ficar grande em termos de tamanho, ele também possa se frustrar. Não é um jogo de tamanho, é um jogo de relevância. Não é ser grande, é ser intenso na entrega daquilo que você se dispõe a entregar. É ser único, é ser inevitável para o seu cliente. Esse é o jogo que a gente começa a jogar a partir de agora. E eu adoro, vou encerrar com essa frase, que é uma frase que eu adoro, que também não é minha, e eu também não sei quem fez, mas eu acho que resume muito bem o espírito empreendedor. Comece agora fazendo aquilo que você pode fazer com aquilo que você tem. Não importa quem você é, o momento que você está, o lugar, a idade, o gênero, nada disso é relevante. Esta, gente, é uma mensagem para dizer o seguinte: não tem desculpa para não fazer alguma coisa muito legal com a sua vida. E o empreendedorismo talvez seja a força e a ferramenta mais legal à nossa disposição para a gente fazer coisas muito legais no tempo curtíssimo que a gente tem de vigor, de saúde física, mental, de entusiasmo, de energia para fazer alguma coisa legal. Eu sou de 71. Eu vou fazer, em janeiro, 48 anos. Eu não vi passar. Quando você vê, dá um estalo. Você, Vitor, está com quanto? 20 quantos? 24. Lá no Rio Grande do Sul tem uns garotos que chegam em 24 e não saem nunca mais. Ficam com 24 para o resto do... Eu não posso mais fazer esse tipo de piada porque ela envelheceu barbaramente, né? Desculpem. Desculpem mesmo. De vez em quando a borracharia ainda fala mais alto. Isso não faz mais nenhum sentido. Mas eu quero dizer o seguinte: eu me vejo, a minha persona, a minha autoimagem é de 25 anos. 24, vai, tudo bem, vai. Eu me vejo com 24, eu me vejo com 25, eu estou com 48. E a próxima piscada eu vou ter 60. Não tem tempo para perder. Não tem tempo para a gente dar passe lateral. Abriu, chuta para o gol, corre o risco. No máximo que você vai fazer, ir lá, pega a bola, volta e chuta de novo, faz outra jogada, entra no outro jogo, troca de turma de pelada, não importa. Começar agora, fazer aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. É isso que eu faço, que eu introjetei, é isso que eu passo respeitosamente, humildemente a vocês como mensagem, e é isso que eu acho que a gente poderia e deveria passar para quem está lá na ponta, nos procurando, muitas vezes com uma angústia, com uma ansiedade, com um sonho, com um desejo de fazer alguma coisa realmente incrível da sua vida. É disso que se trata. Empreendedorismo é fazer coisas incríveis no tempo de vida curtíssimo que a gente tem. Muito obrigado, gente.